Bem-vindos a mais um PHCTV. Neste filme vamos falar sobre templates de software, uma funcionalidade existente no software PHC que irá permitir guardar o resultado de uma implementação para mais tarde voltar a ser utilizada noutra base de dados de um outro cliente. Para tal, iremos ver como construir um template, a constituição da tabela de templates e as diversas opções disponíveis no ecrã de templates de software. Vamos então passar à nossa demonstração. O template que vamos criar não pretende mostrar nenhum exemplo concreto de uma implementação. O seu objetivo é o de exemplificar como criar um template e indicar alguns dos tipos de registros que nele poderemos guardar, como por exemplo campos de utilizador, páginas de utilizador, configuração de documentos de faturação, parâmetros, análises multidimensionais, análises avançadas, valores por defeito, regras do utilizador, impressões definidas do utilizador, etc. Enfim, tudo aquilo que irá dar origem à nossa implementação. Vamos então dar início à construção de um template. Para tal, deveremos, em primeiro lugar, aceder ao menu Supervisor, à opção Templates de Software. Vamos aí criar um novo registro, ao qual iremos indicar um nome e vamos gravar este mesmo registro. Neste momento, já nos encontramos em condições de começar a construir o nosso template. Para construir o nosso template, deveremos navegar pelo software, na base de dados onde se encontra efetuada a nossa implementação, para podermos selecionar que items, que registros é que vamos pretender guardar nos nossos templates. Para poder guardar items, teremos a necessidade de, no menu Sistema, aceder a esta opção chamada Modo de Configuração Avançada, que irá surgir a todos os utilizadores que estejam configurados como sendo administradores de sistema. Vamos então ativar esta opção. A opção de modo de configuração avançada está ligada, está ativa, e a partir deste momento teremos a possibilidade de começar a guardar registros no nosso template. Para começarmos a guardar registros no nosso template, posicionamos nas tabelas onde se encontram os registros que pretendemos adicionar ao template. Escolhemos os registros pretendidos, vamos ao framework, valores por defeito, escolhemos um determinado registro e, a partir deste botão de opções diversas, opções com ecrã, temos uma nova funcionalidade que é guardar este registro num template. Esta opção aparece disponível, visto termos a opção modo configuração avançada ligado. Vamos guardar este registro no nosso template mais ritmo e vamos continuar a navegar pela base de dados e a adicionar os vários registros pretendidos. Opção de sistemas, parâmetros. Nos parâmetros vamos aceder aos parâmetros, por exemplo, configuração geral, e este registro vamos fazer clique da direita e guardar este parâmetro num template. Novamente, a indicação do template onde pretendemos guardar este registro. Vamos continuar a navegar. Vamos aceder, por exemplo, a tabelas de gestão, configuração de documentos de faturação, onde poderemos também aceder a um determinado documento de faturação, à sua respectiva configuração, clique da direita, opções com o ecrã, guardar este registro num template. Vamos apenas guardar mais um registro, por exemplo, pode ser relacionado com um IDU de um determinado documento de faturação, pode ser este, clique da direita, guardar este registro num template. Após termos terminada a seleção dos vários registros a guardar no nosso template, poderemos aceder diretamente a partir da opção Supervisor à tabela de templates de software para observarmos a sua constituição. A tabela de templates de software é constituída pela seguinte informação: o campo nome, para definirmos o nome do template; o campo de dados principais. Neste campo poderemos descrever para que é que o template serve, qual o tipo de negócio a que este template se poderá aplicar; instruções, para digitar a informação importante a fornecer a quem pretende aplicar o template; o campo de regras, onde poderemos introduzir uma regra de validação em Xbase. Esta regra deverá retornar true para que o template seja aplicado.
Existem ainda mais algumas opções disponíveis neste ecrã de templates de software. Temos a possibilidade de, através deste primeiro botão, de observar uma listagem com todos os registros, campos, páginas, parâmetros, etc., que fazem parte deste template. Por cada um destes registros, teremos ainda a possibilidade de eliminar o registro do template ou aplicar este registro na base de dados pretendida. Esta opção deverá ser utilizada quando o utilizador apenas pretende aplicar um registro do template e não o template na sua totalidade. Para os registros que pertençam a tabelas principais, poderemos também rapidamente aceder ao registro que nessa base de dados corresponde ao registro guardado. Ou seja, poderemos verificar, por exemplo, no caso do valor por defeito, a nível da tabela de clientes deste campo, se atualmente o valor por defeito se encontra com os mesmos dados neste momento do que aqueles que estão guardados no template. Poderemos ainda exportar este template. Ao clicar neste botão, o template será exportado para uma determinada diretoria. Irá ser criado um fecheiro zip que irá conter toda a informação relacionada com os vários registros guardados neste template. Ou seja, esta exportação deverá ser feita na base de dados onde está efetuada a implementação, para que depois, mais tarde, numa nova base de dados, a partir do botão de importar, possamos importar esse template. Botão importar, como acabei de dizer, portanto, é o botão que me irá dar a possibilidade, a opção que terei, de selecionar um template que pretenda importar para a minha tabela de templates de software na base de dados onde me encontre posicionado. O facto de estar a importar um template não significa que o esteja a aplicar na base de dados. Apenas estarei a criar o respectivo registro na tabela de templates de software. Após fazer a importação do template, terei a possibilidade de aplicar este template na minha base de dados em questão. Aplicar um template será passar os registros guardados dentro do template para a base de dados onde eu me encontro posicionado na altura. Atualizar template. Esta opção irá permitir atualizar o template em questão com os dados mais recentes existentes na base de dados onde estamos posicionados. Por exemplo, na base de dados onde criámos, onde foi efetuada toda a nossa implementação, foram colocados determinados dados necessários no template, foram colocados parâmetros, valores por defeito, etc. Após ter adicionado esse valor por defeito, foi necessário fazer uma alteração a esse valor. A alteração será efetuada diretamente no ecrã de valores por defeito, bastando depois ir ao template e clicar no botão de atualizar este template com os dados atuais. Ou seja, os dados serão de novo guardados no template com as alterações efetuadas. Adicionar registros. Esta opção irá permitir adicionar vários registros de uma só vez a um template. Nesta opção, o utilizador poderá selecionar uma tabela e um filtro. Pode observar quais os registros resultantes desse filtro, clicando no botão de observar os registros. Adicionar registros. Tabela, por exemplo, vamos guardar a nossa tabela de parâmetros para um, criando um filtro. Neste caso, vamos indicar todos. Podemos pedir para observar os registros resultantes do filtro que foi aplicado e, de acordo com o filtro aplicado, depois poderemos pedir para guardar no template todos esses registros pretendidos. Terem atenção que esta opção de adicionar registros é uma opção genérica para as tabelas simples do nosso software, o software PHC, ou seja, esta opção não tem qualquer conhecimento de ligações entre tabelas. Quer isto dizer que, quando adicionamos registros de uma determinada tabela, apenas são adicionados os registros dessa tabela e não nenhum registro de tabelas que lhe estejam ligadas. Por exemplo, se adicionar vários registros da tabela de análises avançadas, da tabela USQL, apenas são adicionadas as análises em si e não, por exemplo, os registros relativos às variáveis de cada análise que esteja a ser introduzida.
Esperando que tenha sido esclarecedora esta explicação sobre esta opção de templates de software das aplicações PHC, despeço-me até um próximo PHCTV. Obrigado.